Bem-vindo ao programa Sala de Visitas. Hoje a gente está recebendo aqui 2 representantes da Federação de Amor Exigente, que organiza um programa de proteção social que tem como objetivo prevenir problemas na família e ajudar também quem já está vivenciando alguns problemas. Para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o Antônio Carlos Munhoz e a Dorothy Munhoz, ambos são voluntários na Federação Amor Exigente. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigada Imagina. pelo convite. É um prazer ter vocês aqui, tá? Bom, para começar, explica para mim, Dorothy, há quanto tempo o Amor Exigente existe? O Amor Exigente está aqui no Brasil há 30 anos. Foi trazido pelo Padre Haroldo, um jesuíta, né? E até hoje ele está assim na direção do Amor Exigente, com os seus companheiros, né, todos trabalhando com a mesma finalidade, que seria cada vez mais levando o nome Amor Exigente e a sua filosofia. Perfeito. São, então, praticamente 30 anos, 30 né, anos. preocupados em manter aí a família como uma organização de paz, de bom convívio, não é isso, né? Vocês atendem pessoas com quais tipos de problema e de que forma vocês trabalham? Olha, nós atendemos as famílias, né? Que em seus lares têm entes queridos com uso e abuso de drogas ou também comportamentais, né? Que hoje nós temos aí crianças, adultos, mulheres ficcionados em internet, em jogos, né? Em celular. Hoje é comum, a gente entra em qualquer lugar, a pessoa está ali com o celular, estão jantando junto e não estão se falando. Ninguém se com conversa os outros, mais, né? É comportamento. Perfeito. Então, além de tratar o dependente químico ou droga, família, enfim, álcool, vocês tratam a família também. Nós tratamos mais a família. A família. É direcionado à família. Entendi. Vocês têm 12 princípios de filosofia de trabalho, né? A Dorothy até nos bastidores comentou que eram 10, né? E aí, quando veio aqui para o Brasil, vocês acabaram acrescentando mais 2, Isso. né? Fala pra gente desses 12 princípios. Eu vou dizer assim, o Padre Haroldo, quando ele é jesuíta, quando ele veio para o Brasil, ele trouxe esse programa Dos dos Estados Unidos. Certo. E lá não tinha eles tinham 10 princípios, né? E aqui no Brasil, em contato com a Mara Silva Carvalho de Menezes, que é o braço direito do Padre Haroldo aqui, a propulsora do Amor Exigente também, eles colocaram mais dois, que é a exigência na disciplina e o amor, né? Então, o Amor Exigente funciona assim. Primeiro princípio básico, raízes culturais, a gente fala em janeiro. 4 semanas falando sobre raízes culturais em todas as nossas reuniões. Depois, em fevereiro, a gente fala os pais também são gente. Em março, os recursos são limitados. Em abril, pais e filhos não são iguais. Em maio, culpa. Em junho, comportamento. Em julho, tomada de atitude. Em agosto, crise. Em setembro, grupo de apoio. Em outubro, cooperação. Depois, em novembro, exigência na disciplina. E encerramos o mês, o ano falando de amor. Perfeito. É interessante quando vocês falam que o pai não é... Pais e filhos não são iguais. Não são iguais. Esse princípio nós focamos a autoridade da família, dos propulsores da família, o pai e a mãe, né? Nós não podemos nos igualar com os nossos filhos, nós não somos iguais a eles, né? Nós somos pais e como pais devemos ser os orientadores do nosso lar. Porque o Amor Exigente mostra que, queira ou não queira, os pais têm mais conhecimento, mais vivência com seus filhos. Claro.
né? Então, daí para diante que nós costumamos dizer que os pais também são gente, por quê? Tem que ter essa hierarquia. E hoje não tá, os pais se acham amigos de seus filhos, e na verdade não acontece isso. Nós podemos nos achar amigos dos filhos, mas os filhos não nos consideram aqueles amigos que nem eles têm, que eles contam aquele segredo para os seus amiguinhos. Então a ideia é separar mesmo, ou seja, pai com o teu papel de pai e filho com o teu papel de filho. Exatamente. Respeitando o teu pai, né? Criando essa amizade, afeto, mas acima de tudo o respeito. O respeito. Isso é muito bom. Como é que é a parceria de vocês com a Igreja Católica? Tem uma unidade do Amor Exigente que atualmente tem um espaço aqui na Igreja Matriz de Santo Antônio, né? Como que é a parceria com a Igreja Católica? Não, a parceria não é só com a Igreja Católica, né? Mas a Igreja Católica ela tem mais espaço, ela tem uma aceitação melhor do programa para a família, né? Até porque eles já têm Alcoólicos Anônimos há muitos anos, já tem uma série de programas, acredito até por esse motivo. Né? Eles têm o alcoólico, hoje eles têm também o NA, Narcóticos Anônimos, né? Tem outros grupos também. De mutuajuda. Aranon, Naranon, né? Tem vários grupos de mutuajuda. E o Amor Exigente está inserido com a sua programação no programa para a família. Né? Mas isso não quer dizer que a filosofia da Igreja Católica é aplicada no trabalho. Vocês comentaram que são pluralistas, não tem isso? Não tem. O Amor Exigente é único. Né? Então, assim, eu tenho condições de montar um grupo de Amor Exigente. Vejo que um determinado bairro, em determinada cidade, está precisando. Quem que eu vou procurar? Eu posso ser evangélico, posso ser espírita, posso ser católico. Geralmente é onde tem mais gente, é onde tem condições. E a igreja nos dá, às vezes, essa oportunidade. Que no caso seria uma estrutura física até, né? É uma estrutura física, só ele nos dá a sala, a gente adentra, vai montando o nosso grupo, ele vai progredindo. Perfeito. E nós não temos assim, nós ajudamos a igreja também com uma verba que sai da nossa sacolinha ali, mas como voluntários, nós somos todos voluntários. Perfeito. A Dorothy comentou que tem em outras cidades aqui próximas, por exemplo, num espaço que é dos espíritas, num outro que é da igreja evangélica. Sim. Correto. De Cotia, por exemplo, onde que nós abrimos o grupo, é um centro espírita, porém é pluralista. O Amor Exigente não tem religião, então está aberto para todas as religiões, né? Tem também na Igreja Amarela, que é em Carapicuíba, né? Como que chama lá? Inocêncio Seráfico. Na Avenida Principal, né? Isso. Essa Igreja Amarela é católica. E na Lapa tem o grupo Renascer, né? Que nós iniciamos lá em 2000. Também é um grupo antigo, tem 25 anos já de grupo. Foi um dos primeiros, né? Um dos primeiros. Aqui. Tem em São Luís, também no centro da cidade, né? Então, são grupos, né, bem antigos, e hoje tem no Brasil inteiro o grupo de Amor Exigente, né? Perfeito. A gente vai até falar sobre isso, né? Como é que é a organização, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Federação Amor Exigente. Até nos bastidores a gente comentava da Federação Brasileira e que como se expandiu para outros países, né? Deixou de ser Federação Brasileira e passou a ser só Federação de Amor Exigente, né? Isso. De onde que surgiu a necessidade da fundação? Olha, tudo tem um centro, né, assim, de controle de uma programação. Como o Amor Exigente, a Mara, ela sempre passou para nós a simplicidade do Amor Exigente. O Amor Exigente, ele não tem status, ele tem simplicidade. E foi crescendo. Então, nós temos Amor Exigente quase que no Brasil inteirinho, né? Nossa. E temos fora do Brasil.
E precisa ter um centro de recursos, né? O Amor Exigente tem presidente, vice-presidente, secretário, subsecretária, tem uma série de coisas. Então, através de um escritório de Campinas, foi crescendo, foi se reformulando a estrutura para um melhor atendimento. Não a filosofia, mas a estrutura. Precisou de mais funcionários. Eu acho que até tem funcionários lá, eu não tenho conhecimento. Entendi. Mas as pessoas principais, assim, do Amor Exigente, o presidente, o vice-presidente, tudo são voluntários. Perfeito. A federação é necessária, então, para organizar, Sim, né? A federação foi necessária. Tudo que vai crescendo, né? Não tem para onde sair, né? Vocês têm programas de prevenção ao uso de drogas, álcool, tabaco, desestimulando a experimentação, né? Como é que funciona esse trabalho? Esse programa é um programa que ele foca os usuários dessas drogas. Perfeito. Né? Ele já foca esses usuários e o programa também tem 12 princípios que não são iguais aos nossos, né? Mas são focados na área da dependência química. Entendi. Quais são esses princípios, só para dar uma pincelada geral? Olha, é baseado nos princípios básicos do Amor Exigente também. Sempre com base naqueles 12 que você comentou anteriormente. Entendi. Né? Porque, agora, normalmente, que nem nossa família, que já teve um dependente químico, né? Então nós ficamos no Amor Exigente para trabalhar a família. Agora tem também o grupo que trabalha com os só por hoje, o usuário, né? Que só por hoje ele pode estar limpo. Então tem o grupo deles. E normalmente são pessoas que já usaram e estão em recuperação, né? Só por hoje eles se mantêm uma vida inteira. Mas acontece que nós que tivemos o problema na família, nós trabalhamos a família. Agora, o dependente em recuperação, normalmente eles têm o grupo ou do Narcóticos Anônimos, ou NA, que é chamado assim, que é o narcóticos, os alcoólicos de álcool, né? E o Amor Exigente também tem, né, Cláudio, um grupo de mútua ajuda só, que são pessoas que já usaram e trabalham com as pessoas que já fizeram uso ou estão em uso, né? É mais ou menos cada um na sua praia, né? Quem teve problema na família vai ter mais experiência para tratar com as famílias. Exatamente. E aí aquele que usou usuário com usuários. Isso é bacana, é legal separar, até pela vivência, né? Eu acho que nada impede de o outro ajudar, né? Não é isso, mas... Porque nós costumamos dizer que nós falamos uma linguagem, eles falam outra. Então, a família, nós temos o nosso espaço e nós falamos a mesma linguagem. Agora, nós não temos condições de ir para o grupo deles e querer colocar o Amor Exigente para eles. Não dá, é uma outra história. É outra história. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta. Até mais. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal.
Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Sala de visitas está de volta. A gente está aqui com o Antônio Cláudio Munhoz e com a Dorothy Munhoz, falando sobre a Federação de Amor Exigente. O que me chamou mais atenção na proposta de vocês, né, é fazer com que as pessoas se autoajudem, né, e ajudem a se transformar. Depende muito delas, né? E isso é algo muito interessante porque depende do esforço de cada um, né? E é muito provável que a mudança ela crie raízes nessas pessoas, né? Tem uma técnica especial para isso? Ou só os princípios? Não, tem uma técnica. A frequência no grupo é muito importante, né? Que aí vem da disciplina. Isso. Né? E as pessoas quererem melhorar, quererem mudar, fazer mudanças. Porque o que nós costumamos dizer é muito mais fácil continuar no velho do que mudar para o novo. Então, às vezes, as pessoas têm assim, receio de tomar atitudes, né? Tomar uma atitude perante ao seu ente querido e não dá certo, de repente, né? Então, há pessoas que caminham com mais assim, rapidez e outros demoram muito até para dar o primeiro passo. E quando ela dá o primeiro passo, ela vê que funciona, aí ela começa a caminhar. Mas há, sim, nos grupos a gente percebe a dificuldade das pessoas em fazer as suas mudanças, né? Porque a mudança, muitas vezes, traz transtorno para toda a família, porque cada um fazia o que bem entendia na sua casa. E quando nós começamos a fazer as mudanças, não é só para o dependente, não é só para mim que estou frequentando o grupo, é para todos, né? Então, o amor exigente, quando a família começa a fazer as suas mudanças, normalmente os que estão em casa também resistem. Por que eu tenho que mudar se o problema está com o outro, né? Então, funciona assim. Mas para se tornar uma família funcional, uma família como que a gente pode dizer? Progride, né? Uma família que queira realmente uma melhorar. Melhorar. Porque todos vão ter que fazer mudanças. Ou seja, diferente, só para a gente tentar tornar um pouquinho mais prático, diferente dos locais que a gente está acostumado, por exemplo, clínica de recuperação de drogados, que vai lá, trata o dependente, né? E, inclusive, isolam ele da família, né? Porque ele tem que entrar numa disciplina bem rígida. Dias ele fica lá. Olha, eu digo até mais, viu? Até mais. E aí, o amor exigente é totalmente diferente. Vocês tratam o conjunto, a família. Família. Porque o problema não está só no usuário. Ou seja, o que levou ele, né, a utilizar a droga, né? A droga. A família tem algum tipo de influência nisso? Foi falta de atenção? Foi isso? Ou seja, cada um com a sua responsabilidade também, né? Não dá para tratar isoladamente o dependente e esquecer que a família também tem que dar todo o apoio, né? Exatamente. A família tem que... Olha, a família não tem culpa. Sim. Não foi a família que deu droga para ele. Ele encontrou na sociedade. Claro. Ou por um motivo, ou por outro, ou por ansiedade, ou por comportamento mesmo, ele experimentou, gostou. Entendeu? Então, muita gente experimenta e não gosta. Né? É ruim, não sentiu que bom nada. Se todos fossem assim. Mas às vezes ele tem dentro dele uma predisposição para esse tipo, né? E foi se alastrando porque a drogadição é progressiva. Começa num cigarrinho de maconha, daqui a pouco está fumando
todos os dias, daí está esperando um êxtase maior, uma euforia maior, vai procurar outras drogas. Claro. Né? Então, a família fica codependente dele, entendeu? E fica também, em virtude dessa doença trazer para o usuário um grau muito alto de manipulações e mentiras, e ele, para conseguir um dinheiro para comprar droga, vai Ele manipulando, até que a família fica totalmente codependente dele. Então fica escravo daquele filho praticamente. Sim. Entendeu? E ele apronta 1000 coisas, né? E isso faz com que a família fique totalmente desestruturada. Muitas vezes a família fica com tanta vergonha que se isola, né? E achando que ninguém está sabendo, mas todos sabem. Lá fora, os seus vizinhos, os seus amigos, todos sabem, mas ninguém quer chegar para você e dizer, olha, o seu irmão ou o seu filho está usando drogas, né? Então, a família acha que está protegida dentro do seu lar, tal, mas mal sabe que ela também tem telhado de vidro, que a gente costuma dizer. Então, quando a gente percebe, nós ficamos sem alicerce, com vergonha, com culpa, aonde que eu errei, né? E isso daí acontece com todas as famílias. É verdade. Aí chega no amor exigente, muito assim deprimida, com vergonha, essa culpa, né, que nós costumamos dizer, culpa a família não tem, né? Então o primeiro passo ela deu porque ela chegou num grupo de ajuda, né, de mútua ajuda, isso é importante. E ali ela começa a perceber a importância dela continuar no grupo, porque as mudanças têm que partir dela. Não adianta eu querer mudar o outro, né? Porque nós, quando não temos o grupo de apoio, nós queremos passar a mão na cabeça, queremos ajudar. Ajudar de que forma? Facilitando a vida para ele, dando dinheiro, facilitando tudo o que é possível, dando comida, roupa lavada e tudo. Um hotel 5 estrelas em casa. Então ele entra a hora que bem entende, né? E você preocupada com a alimentação, a hora que ele chega você não dorme, você só descansa na hora que ele entra em casa e cada vez vai chegando mais tarde, dorme até 5 horas, 4 horas da tarde, é aonde que depois ele volta a sair e você não sabe que horas que ele vai voltar. Quando você liga, ele costuma dizer, daqui a pouco eu estou aí, me dá meia hora que eu estou chegando. E esse tempo vai passando e passa-se, e a família fica tão desestruturada que não sabe como agir, né? Então, quando ele precisa de um dinheiro, ele chega todo amoroso, cede, dá o dinheiro, muitas vezes ele pede R$10, porque ele precisa procurar emprego. Nós, como bons pais que somos, não vamos dar só 10, porque ele precisa tomar um lanche, pagar a condução e tudo mais. Nós falamos, não, leva 50, né? Pelo menos assim você fica mais tranquilo. E ele acha muito bom esse dinheiro que entra, porque ele vai poder usar uma quantidade maior de drogas. Então, a mentira que o Cláudio falou, essa manipulação, funciona dessa forma. E a família sempre facilitando, achando que está ajudando. Na verdade, não está. É porque cada vez ele inventa uma coisa diferente. Então, você deu um celular, ele perde, roubaram. Foi assaltado, roubou o celular. Deu uma blusa. A blusa, ele esqueceu no banco do ônibus. É sempre uma história. Sempre tem uma história cada vez mais cavernosa e ele vai inventando. Sequestro, assalto. Meu Deus. E vai perdendo as coisas. E vai entendeu? indo. E a família querendo dar sempre o melhor. Não, a mamãe compra outro celular, né?
Vou fazer em 10 vezes, mas olha, vou te dar um... Sacrifica para poder... Aí ele já entra assim, olha, então em vez daquele, já saiu um melhorzinho, um pouquinho. E não assim importa, porque ele vai vender também, entendeu? Quando pegar a fissura, ele vai vender. E ele manipula de tal forma que é impossível alguém não acreditar. Entendeu? Porque ele dá horário, dá ponto, dá o número da rua onde ele foi assaltado, a rua, horário. Como é que pode pensar estrategicamente em tanta coisa, né? Funciona assim, É uma loucura. E por falar nisso, com base, né, em uma pesquisa que a assessoria do Amor Exigente enviou aqui para a gente, né, eu gostaria até que vocês fizessem um raio-x dos problemas mais comuns que a sociedade apresenta nesse quesito drogas, né, álcool, mau comportamento, né? Na visão de vocês, por que a sociedade, de uma forma geral, está doente, né? O que as pessoas buscam e não encontram? Porque é um vazio sem fim, que você tenta buscar, tenta preencher e você não consegue e acaba muitas vezes partindo aí para a dependência química, né? Na pesquisa, a pesquisa mostrou que 61% dos familiares que buscam tratamento para a codependência são mulheres. E aí eu te pergunto, né, Dorothy, por que a mulher e não a iniciativa vem do homem? É sempre uma mãe, uma irmã, uma tia? Porque a mãe, pelo convívio mais com a família, assim, está mais próxima, ela desconfia que alguma coisa esteja mudando, ou no filho ou na filha, né? Então, o que nós costumamos dizer? Que pelo comportamento, ela começa a fazer mudança. E aí, quando o familiar desconfia, o Amor Exigente nos diz, pode ter certeza que realmente a sua desconfiança está certa, né? Como pode estar certa? Porque se você for analisar aquelas mudanças de comportamento, ela começa a dormir muito mais, né? Vamos supor, até meio-dia, se ela estuda à tarde ou se ela estuda pela manhã, ela vai assim, à noite, né? Até muito mais tarde, começa a se isolar no seu quarto, começa a fazer as suas refeições. Se os pais estão ali, ela leva o prato para o quarto. Normalmente, aquele hábito que ela tinha de levar o prato na cozinha, ela começa a pôr debaixo do sofá, o copo, né? Um comportamento que você começa a perceber que alguma coisa não está certa. Entra no chuveiro, fica 1 hora. Por que será que fica tanto tempo no chuveiro? Porque costuma-se fazer uso, né? Não só da maconha, como a cocaína, põe aquelas carreirinhas, né? E ficam lá com o chuveiro aberto. Então, através das mudanças de comportamento, a forma de se vestir, tudo muda. E aí você começa a analisar essas mudanças, né? E muitas vezes essa mudança de comportamento deixa às vezes eles até depressivos. E aí nós começamos a perceber que essas mudanças não aconteceram de uma hora para outra. Ela vem acontecendo e vem vindo. Por quê? Por causa dessa progressão do uso. Então, quando ela começa a sair à noite, já ficar fora, 1 noite, 2 noites, então o problema já está muito mais sério. E não é só o jovem de seus 16, 17 anos, já está 9, 10 anos, as crianças tomando esse tipo de atitudes que os pais não sabem como lidar, né? Então, o que nós costumamos dizer é que há necessidade de regras em casa, mas os pais não sabem como fazer essas regras. Então, no Amor Exigente, né, Cláudio, é onde que... Pode falar. E uma palavrinha, por tudo isso que ela falou, sim, quem é que fica mais em casa? É o homem ou é a mulher?
A mulher. É a mulher. Então, na sua pergunta, é a mulher que vê essas coisas muito mais que o marido. É verdade. E a pesquisa diz isso naturalmente, né? Ou seja, 61% dos familiares que buscam o tratamento são as mães, né? Mães, tias, enfim, mulheres, e 39% são os homens. O homem, ele é mais, assim, ele é mais durão, vamos dizer assim, né? Ele não acha que ele é dependente, que ele é codependente, ele não acha isso, né? Ele trabalha também, tem, às vezes, as suas obrigações e quando fala, olha, para você ir num grupo, não, mas amanhã eu levanto cedo, não vai dar para ir, vai você. Está sempre se esquivando, né? Vai você, vê lá, o filho é seu, sabe? Tipo assim. Por quê? Porque a família está desestruturada. Entendi. Então, o que a gente faz? A mulher chega no Amor Exigente, ela é bem recebida. Nós costumamos falar para ela, olha, amanhã procura fazer alguma coisa para você, mas só para você. Mas a gente está com o tempinho estourado, eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho e a gente volta. Até já. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. E o Sala de Visita segue batendo um papo aqui com Antônio Cláudio Munhoz e com a Dorothy Munhoz, da Federação de Amor Exigente. Só para a gente finalizar essa questão da pesquisa, que aí a Dorothy falou, né? Você vai sendo usuário e vai, né? Usa uma droga, daqui a pouco aquilo não funciona e vai indo, vai indo. As drogas consumidas com mais frequência, maconha, 67%, cocaína, 65%, álcool, 47%, e crack, 38%. E aí por uma série de motivos, né? Valores, né? Que está mais fácil, etc. Mas pulando essa parte de números, né? Vocês são voluntários, né? Durante já nesse período de 30 anos, né? Como é que a pessoa faz para ser voluntário? Precisa ter alguma qualificação? Precisa ter passado por algum problema desse tipo ou não? Olha, é mais ou menos assim. A gente chegou no Amor Exigente, caímos de paraquedas lá dentro, né? Porque foi uma exigência da clínica que nós tínhamos deixado o nosso filho lá para tratamento. Falou, olha, procura o Amor Exigente. Nós procuramos. Gostamos da filosofia do Amor Exigente. Foi muito útil para nós. Claro. Porque até então, a nossa vida era focada no nosso dependente. Não vamos sair, hoje é sábado, está um dia bonito, vamos sair. Não dá. Ele está dormindo. Domingo, vamos sair. Não, ele dormiu à noite, vai acordar hoje. Entendeu? E não sabemos o que ele vai fazer. Então, isso no Amor Exigente nós deixamos de fazer. Está dormindo, é problema dele. Vai acordar, problema dele. Nós vamos sair. Então, junto com os outros coordenadores, nós começamos a frequentar festas, reuniões, bailes, entendeu? E nisso nós fomos nos desprendendo desse problema. Porque, olha, você quer ajuda? Estou aqui para te ajudar. Você não quer ajuda? O problema é seu. Quando você precisar, você pede. Se eu tiver condições, eu ajudo, não é? E assim foi indo essa filosofia e
de repente nos convidaram para sermos coordenador de grupo, né? E aceitamos. A gente já estava envolvido, estava entendendo a programação, estava praticando a programação e fomos fazer o curso e já voltamos já como coordenador. Nós éramos simples famílias que estávamos lá usufruindo dos conhecimentos dos coordenadores mais antigos, né? E isso foi é gratificante, porque a gente, pela nossa experiência, a gente está passando para pessoas que estão começando, porque nós também já começamos também, entendeu? Então não precisa muito, precisa realmente primeiro entender o que é ser um voluntário, porque nós estamos aqui hoje, mas eu sei que amanhã às 19h45 lá no grupo de Osasco, várias famílias estarão lá esperando por nossas orientações. Disciplina. Exatamente. Então tem que ter disciplina. E tem que gostar também. Porque tem que estudar muito também, né? Estudar comportamento, estudar o que pode ajudar a família. Quando a gente fala assim, alguém falou lá, a droga demora 8 anos para sair do sangue. Quer dizer que meu filho vai demorar 8 anos? Não é isso, né? Isso é parte física, né? Não é a parte mental. Ele pode parar hoje e ficar 20, 30, 40, nunca não usar mais, né? Só vai depender dele. Claro. Mas que a droga vai ficar lá no sangue dele, vai. Mas para isso ele tem o grupo dele. E a família também tem o grupo de Amor Exigente para ela. Muito bom. Né? Agora, Antônio Cláudio, você falou de uns treinamentos, né? A federação faz esse tipo de treinamento? Como é que funciona? São palestras? Assim, o treinamento, que não é bem um treinamento, porque geralmente as pessoas que se tornam coordenadores são pessoas que tiveram um problema na família. Certo. Né? Mas não necessariamente. Às vezes a pessoa quer ser coordenador. Ela foi no grupo, gostou da filosofia e quer participar. Então, a gente fala que ela participe no nosso grupo alguns meses, né? E a hora que ela se encontrar mesmo apta de adquirir mais conhecimentos, então ela pode fazer o curso de pais e novos coordenadores no Sotanier, lá em Campinas. Perfeito. Que temos um mês sim, um mês não, praticamente. 2, 3 cursos por ano. Tá. E quem quiser saber mais sobre essa programação, entra no site? No site do Amor Exigente. As datas, tudo certinho. www.amorexigente.org.br. Perfeito, está aparecendo aí. Se alguém quiser mandar algum e-mail, tiver alguma dúvida, amorexigente@amorexigente.org.br. Só para a gente complementar, vocês se reúnem todas as terças, às 20 horas? Não, às 19h45, na Igreja Matriz de Santo Antônio. Estamos no refeitório, pode entrar ali pelo estacionamento ou atravessar pela igreja lateral e lá no fundo. Perfeito. Para quem não sabe, Avenida Santo Antônio, número 1090. Então, todas as terças, às 19h45. Fora terça, não pode ir na terça, vocês têm Cotia. Na segunda-feira nós temos na igreja Dom Bosco, o grupo chama-se Renascer, ali na rua Cerro Corá, né? Todas as segundas, das 20 às 22 horas. Perfeito. Então tem Cerro Corá, tem Cotia também? Tem Cotia, quinta-feira, na Associação Espírita Atitude de Amor, na Rua da Prata, 224, às 20 horas também tem o início das nossas reuniões. Perfeito. Carapicuíba, na Inocêncio Seráfico, na Igreja Amarela. Quinta-feira, das 20 às 22 também. Perfeito. Antes da gente finalizar, a gente está com pouco tempinho, mas só para vocês entenderem, né? Nada é por acaso, tanto a Dorothy quanto o Antônio Cláudio, eles estão nesse projeto porque eles perderam um filho, né? Na época ele tinha quantos anos? 24. 24. Ele começou a usar droga aos 12, nós descobrimos aos 16. E daí foi uma luta, 5 internações,
ele passou pelos caminhos mais difíceis da vida de um ser humano, né? Que foi preso, teve problemas, né? E ficou quase 3 anos e meio, quase 4 anos preso. E numa das saidinhas para... Não é para ressocialização, aquela foi para trabalho mesmo, porque ele já estava num departamento que ele poderia sair para trabalhar. Sim. Ele foi convidado, nós fizemos um trabalho tremendo para que ele voltasse a trabalhar conosco, né? Porque daí a gente podia controlar mais, já com muito mais experiência. Porque sair de lá para fazer tratamento não tinha condições. Não exigia, a lei não permitia nesse sentido. Entendi. Então, nessa saída ele saiu, mas não veio para a firma para trabalhar, e nós recebemos a notícia no outro dia que ele tinha falecido. Não é fácil. Quer dizer, e hoje vocês passam, né, essa experiência uma negativa, experiência, né? Uma experiência, fizeram vocês né? crescer muito e poder ajudar outras pessoas, né? Sim. É isso mesmo. Bom, obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo excelente trabalho. Que Deus abençoe vocês, a federação e todos, tá? E ficam aí convidados para o próximo bate-papo, que é muito bacana. Tá? Obrigada. Bom, Sala de Visitas fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Obrigada.